noite a todos os irmãos que se encontram aqui na nossa Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e boa noite aos que nos acompanham nas nossas redes sociais. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que fala: fora da caridade não há salvação. E o item 6 diz o seguinte, fala sobre a necessidade da caridade segundo São Paulo. Então vamos fazer a leitura de uma breve passagem desse capítulo. A necessidade, a caridade é paciente, é doce e é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não busca seus próprios interesses, não se gaba e não se irrita com nada, não desconfia e não se regozija com injustiça, mas com verdade. Ela tudo suporta, em tudo crê, em tudo espera e tudo sofre. Então a caridade, ela é desprovida de orgulho e de vaidade. Quando nós falamos o termo caridade, normalmente o que vem na nossa mente? A caridade é uma forma da gente ajudar os pobres. Então quer dizer que o pobre não pode ser caridoso. Ele só pode ser ajudado. Deus disse que há duas maneiras de ir até Ele: pelo amor e pela caridade. Então a gente que é pobre já está com 50% de chance de não conseguir alcançar Deus. Só sobrou amor, né? Se a gente pensar que a caridade é só auxiliar quem é pobre, já perdemos a metade da possibilidade de ir até o Pai. Então, meus irmãos, a caridade não é apenas o bem material. É necessário o auxílio material? Com toda certeza, é necessário. Ontem eu conversava com um amigo e a gente falando sobre caridade, sobre auxílio e trabalho voluntário, e ele me comentou que ele observava um senhor, na época que podia ter os containers, os tonéis de lixo na rua. Ele observava um senhor que em determinado horário aquele senhor ia ficava ali em volta da lixeira, próximo da padaria, que ficava na frente da casa dele. E aí ele resolveu pôr umas camisetas e dar para o senhor. E por curioso ele perguntou para o senhor: mas o que o senhor faz aqui todo meio-dia em torno dessa lixeira? E ele disse: eu vim almoçar. Eu vim aqui almoçar. Então, existe sim a necessidade material. Existe quem precise de auxílio material, seja com agasalho ou com um prato de comida. Mas a caridade não se resume apenas a isso. Aqui no Evangelho, um pouco antes dessa passagem que eu estou falando, tem a passagem do bom samaritano, que talvez até já tenha sido estudada aqui em dias atrás. Então eu vou fazer um breve resumo dela, não vou me ater muito, mas só para dar como exemplo. Então um judeu foi assaltado e ficou jogado à beira da estrada, ferido. Vinha caminhando um religioso pela estrada e o judeu pediu auxílio, pediu socorro. O religioso disse que não ia poder ajudar ele, porque estava com muita pressa, porque tinha que ir para a igreja orar. E deixou o judeu jogado na margem da estrada. Outro religioso vinha passando e o judeu, machucado e ferido, pediu novamente auxílio. E aquele religioso também disse que não poderia ajudar agora, porque estava muito apressado, porque estava atrasado para o seu culto. E deixou o judeu jogado na margem da estrada. Eis que vem um samaritano. Para vocês terem uma ideia, os samaritanos e os judeus, eles eram inimigos. Seria como se o judeu fosse gremista e o samaritano colorado. Não estou querendo ser tendencioso no meu exemplo, mas seria mais ou menos essa a rivalidade. Então o judeu, já
esperando que o samaritano não fosse lhe ajudar, ficou por ele, mas pediu ajuda. E o samaritano o ajudou. Isso é o amor incondicional. O que é o amor incondicional? É independente da condição do outro, seja da condição religiosa, seja da condição da cor da pele, seja da condição social, seja da condição financeira. Esse é o amor divino, o amor incondicional, baseado na benevolência e na beneficência. Mas então, a gente se pergunta, como que eu posso ser caridoso? A caridade é material. Bom, então eu tenho que montar uma ONG para poder dar comida, de repente, para aquelas pessoas que têm que se alimentar do lixo. Mas eu não tenho condição financeira de fazer isso. Então eu posso ir pelo lado do amor. Eu posso virar terapeuta e começar a escutar as pessoas que têm necessidade de uma palavra. Mas para eu ser terapeuta eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, então eu também não posso fazer caridade moral. Eu não posso fazer material, porque eu não tenho condição financeira, e eu não posso fazer uma caridade moral, porque eu não tenho conhecimento. Pois bem, a caridade, ela não só pode, como ela deve começar a ser feita dentro da nossa própria casa. Os nossos filhos, os educando para o mundo, nos dando atenção, dando carinho, com os nossos cônjuges, caminhando lado a lado, auxiliando, apoiando, com os nossos pais, demonstrando respeito e consideração. Então nós não precisamos fazer coisas grandiosas para sermos caridosos. Ouvir, aconselhar, conversar, também é uma forma grandiosa de praticarmos a verdadeira caridade. Por quê, meus irmãos? Porque a caridade moral, que é essa do samaritano, ela feita de forma desinteressada, ela também pode estar dentro dos nossos lares. Assim como a caridade material, não há nada que a gente não tenha sobrando que não possa fazer falta para o outro. Então nós temos todas as possibilidades de sermos caridosos. De nada adianta nós fazermos como os religiosos, que foram dados no exemplo do bom samaritano. Muitas vezes a gente ora, a gente frequenta alguma religião ou a própria doutrina e não praticamos aquilo que nós estudamos, que nós ouvimos, né? Que é o caso dos religiosos ali do samaritano, que viram uma pessoa em necessidade e não os auxiliaram porque achavam que estar dentro da igreja sim era a verdadeira salvação. E não é isso que Deus prega. Ele prega o amor e a caridade de forma desinteressada. São esses os ensinamentos do Cristo. E para resumir então tudo que eu falei, no Livro dos Espíritos, na questão 886, é feita a seguinte pergunta para os espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade ao qual a entendia o Cristo? Caridade, então, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, caridade moral, sermos bondosos, atenciosos, carinhosos, amorosos com os outros. Indulgência para as imperfeições alheias. Imperfeições todos nós temos. E o que nos leva a crer que nós podemos julgar as imperfeições
e perdão das ofensas, que remete lá em cima ao início da nossa fala, que fala que ser caridoso é se abster do orgulho e da vaidade. Então, muitas vezes, o que nos impede de nós perdoarmos as ofensas nada mais é que o orgulho e a vaidade. Então, está aqui, meus irmãos, pela palavra de Cristo, o que é sermos caridosos. Vamos, então, nos concentrarmos com as nossas cadeiras, elevarmos o nosso pensamento a Cristo, a Deus nosso Pai, pedimos então o auxílio da espiritualidade, que possamos encontrar na noite de hoje tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que almejamos, que possamos agradecer por tudo aquilo que recebemos, mas que acima de tudo nós tenhamos o auxílio para sermos mais amorosos, mais caridosos, mais compreensivos, mais tolerantes, e que possamos também receber tudo aquilo que desejamos para o nosso próximo. Cristo já dizia: fazei ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a ti. Que recebamos então a energia da espiritualidade, que sintamos esta energia pagando sobre nossas cabeças e descendo sobre todo o nosso corpo, que possamos encontrar, conforme o nosso merecimento, a cura necessária para as nossas angústias, para as nossas doenças físicas e espirituais, e que Deus nos abençoe